Quando o Espírito de Deus toma a boca do mensageiro, a palavra produz o resultado para o qual foi mandada. Acompanhe agora mais uma inédita mensagem de paz e vida, ministrada pelo pastor Joanribe Palharim. Abra o seu coração e faça mais do que ouvir. Tome posse, pois esta palavra é para você. Pegue a palavra, por favor. Vamos aqui no livro de Gênesis, capítulo 50, versículo 15. Livro de Gênesis, capítulo 50, versículo 15. Tem alguém perto de você sem a palavra de Deus? Mostre para a pessoa onde nós vamos ler, se aproxime dela. E sempre que você vier aqui na Paz e Vida, na sede da Zona Leste, você traz o Evangelho. Pode trazer até, se você não tem outra, pode ser uma Bíblia católica, não tem problema. Porque assim você acompanha o que a gente está explicando. Você vai aprendendo a palavra. E acostume-se a fazer anotações nos cantos das páginas da Bíblia. Porque uma anotação que você tem ali, daqui a algum tempo você lê, bate o olho ali e vem tudo na memória, você não esquece. Amém? Pastor, pode escrever na página da Bíblia? Pode fazer anotação? Pode, não é pecado não. A Bíblia é para a gente estudar mesmo. Amém? É para viver a palavra. A palavra tem que estar viva no nosso coração. Então olha o que está escrito aqui. Livro de Gênesis, capítulo 50, versículo 15. Todos acharam? Está escrito assim: vendo então os irmãos de José que o seu pai já estava morto, disseram: porventura nos aborrecerá José e nos pagará certamente todo o mal que lhe fizemos. Amém? Eu vou ler de novo. Jacó morreu. Os irmãos de José, que fizeram toda aquela traição com ele, já sabem, já tiveram a identidade revelada de que o vice-faraó é o irmão que eles jogaram lá na cova quando tinha 17 anos. A identidade de José já foi revelada. E agora Jacó morreu. Jacó morreu e os irmãos estão preocupados. Agora o José vai se vingar. Todo o mal que nós fizemos para ele, ele vai nos fazer pagar. Os irmãos estão preocupados. Só que eles não sabem que José já recebeu o milagre de Manassés. Eles não sabem disso ainda. Eles não conhecem o interior de José. Então eu vou reler aqui. Vendo então os irmãos de José que o seu pai já estava morto, disseram: porventura nos aborrecerá José e nos pagará certamente todo o mal que lhe fizemos. Amém? Agora eu leio mais uma vez e cada pessoa que está comigo aqui na sede da Paz e Vida da Zona Leste repete em seguida. Vamos lá. Vendo então, bem alto, vendo então os irmãos de José que o seu pai já estava morto, disseram: porventura nos aborrecerá José e nos pagará certamente todo o mal que lhe fizemos. Amém? Você crê que os irmãos de José ficaram preocupados do jeito que a palavra está dizendo? Eles tiveram medo? Quem crê que essa história de José, que é tão linda, tão maravilhosa, quem crê que essa história é verdadeira? Levante as mãos. Por que você crê que ela é verdadeira? Hã? Porque está na Bíblia, eu também, eu sou assim, está na Bíblia, eu acredito. Está fora da Bíblia, eu não acredito. Só acredito no que está na Bíblia. Jesus nunca fez uma pregação em cima de tradições. Toda a pregação que Jesus fez foi em cima da Escritura. Ele disse: assim está escrito. Nós não acreditamos em tradição, nós acreditamos na palavra. Quem acredita na palavra? Então desocupe as suas mãos e dê a melhor salva de palmas para a palavra de Deus. E enquanto você aplaude, abra sua boca e diga: glória a Deus. Diga com triunfo: glória ao teu nome, Senhor.
Isso, vai aplaudindo e glorificando. Aplaude e glorifica a Deus com voz de triunfo. Oh glória! Você que está ouvindo pela rádio, você que está ouvindo pela internet, junte-se a nós aqui na Zona Leste de São Paulo. Glorifique a Deus conosco. Onde você estiver, dá glória, glória, glória a Deus. Oh glória! Continua, continua. Pai querido, olha que coisa linda. Não só aqui na Paz e Vida da Zona Leste, mas em todo o país, em toda parte, até fora do nosso país, pela internet. Tem alguém glorificando o teu nome, tem alguém aplaudindo ao teu nome. Então abre o céu para receber este louvor, e sobre cada vida que te glorifica, derrama a tua bênção, a tua graça, a tua virtude, o teu poder. Pai bendito, a tua palavra vai ser pregada agora. Abra a boca do pregador. Fale o Senhor com cada vida aqui presente. Fale o Senhor com cada pessoa que está ouvindo à distância. Envia a tua palavra com poder e autoridade, e que a tua palavra vá e produza o resultado para o qual está sendo mandada. Em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Jesus. Glória a Deus. Poder se assentar. Você lembra o que José contou para os irmãos quando ele tinha 17 anos? Eu tive um sonho. Eu sonhei que nós estávamos no campo colhendo trigo. E aí o meu feixe saiu da minha mão e se colocou de pé. E os vossos feixes também saíram das vossas mãos e se puseram de pé e rodearam o meu feixe, e o meu feixe no meio. E os vossos feixes se inclinavam para o meu feixe. 11 feixes se inclinando diante do meu feixe. Os irmãos rangeram os dentes naquela época contra ele. Você acha que um dia nós iremos nos inclinar diante de você? Aquele sonho de José, amados, não era um sonho do José, era um sonho de Deus, não é? Aquele era o sonho de Deus para José. Não foi o José que falou, vou sonhar isso. Foi Deus que pôs o sonho na cabeça dele. Era o sonho de Deus para José. Agora esse sonho vai se cumprir literalmente, perfeitamente. A história é longa, não é? Mas quando finalmente os irmãos de José têm a identidade do vice-faraó revelada, conhecida, quando José se dá a conhecer aos seus irmãos, os irmãos naquela hora ficam admirados, porque na cabeça deles José estava morto. E José estava agora com 37 anos de idade. Você vê? Já tinha 20 anos que eles não viam o José. E José, com aquela roupa de vice-faraó, parecia um egípcio mesmo. Usava até aquela barbinha típica de faraó, barba de autoridade. Então, quando José se revelou para eles, eles ficaram com medo. Mas até então o Jacó estava vivo. Mas quando o Jacó morre, os irmãos ficam preocupados. Agora José vai se vingar da gente, ele não fez nada até agora, porque o papai estava vivo, agora ele vai se vingar da gente. Esse é o pensamento que eles revelaram aqui, ó. Vendo então os irmãos de José que o seu pai já estava morto, disseram, porventura nos aborrecerá José e nos pagará certamente todo o mal que lhe fizemos. Porque uma prática no Antigo Testamento era olho por olho e dente por dente, mal por mal, vida por vida, mão por mão, pé por pé, olho por olho. Ele vai nos pagar, é um direito que ele tem. É um direito que ele tem de nos pagar todo o mal que lhe fizemos. E agora? Você vê que os irmãos de José, eles estão apavorados. Sabem que José é autoridade sobre eles. Agora eles estão reconhecendo a autoridade. Mas Deus teve que conduzi-los pelo deserto também. Se os irmãos de José estivessem com fartura,
Se os irmãos de José estivessem tudo cheio de mantimentos em casa, se os irmãos de José estivessem todos bem de vida, eles iam dar uma banana para o José. Deus fez com que eles entrassem num deserto, porque essa era a única maneira de levá-los ao arrependimento, a cair em si. E Deus trabalha dessa maneira, amados. Como é que o filho pródigo finalmente se arrepende? Quando ele está lá no meio dos porcos, comendo quase a lavagem dos animais. Ali que ele caiu em si. Enquanto ele tinha herança, enquanto ele tinha dinheiro, enquanto ele era rico, nem lembrava que o pai dele existia. Então Deus trabalhou ali toda aquela situação planetária para levar os irmãos do José ao arrependimento. E Deus trabalhou toda aquela situação para elevar José e cumprir o sonho que o próprio Deus tinha com José. Deus trabalhou em tudo, Deus está no controle de tudo. Quem acredita que Deus sempre está no controle de tudo? Deus sempre está no controle. Às vezes a gente não entende, poxa meu Deus, né? A gente fica assim. José poderia também ficar assim, pasmo. Poxa, eu sirvo a Deus, como é que tudo isso está acontecendo? Eu busco a Deus, como é que tudo isso está acontecendo? Sou dizimista fiel, como é que isso está acontecendo? Sou ofertante fiel, por que isso está acontecendo? A pessoa tem que confiar em Deus em qualquer circunstância. Olha, o que eu vou falar para você agora é muito sério. Hoje as pessoas estão fazendo aquilo que o diabo acusou Jó de estar fazendo. O diabo chegou para Deus e falou: Jó só te serve porque o Senhor tem multiplicado os seus bens sobre a terra, porque o Senhor o tem abençoado. Tira tudo que Jó tem para ver se Jó não vai blasfemar de ti na tua face. Hoje as pessoas estão fazendo e dando razão para Satanás, porque elas só querem servir a Deus enquanto está tudo bem. Poxa, mas eu dou o dízimo, por que eu não estou ainda prosperando? Ou então estou fazendo campanha, por que Deus não me abençoa? Aí ela já começa a murmurar de Deus. Estou sendo fiel a Deus, por que nada dá certo? A pessoa só quer servir a Deus se der tudo certo. A pessoa só quer servir a Deus se tiver prosperidade. A pessoa só quer servir a Deus se ela for bem-sucedida. Por isso que há essa alta rotatividade nas igrejas hoje. Por isso que as pessoas estão correndo para baixo e para cima. Porque elas não estão mais buscando a Deus, o reino de Deus e a sua justiça. Estão buscando somente as coisas que o reino pode dar. Então, como é que Deus vai levar os irmãos de José ao arrependimento, se não for através da necessidade? Se Deus não apertar a situação para eles, se Deus não deixá-los com medo. Porque por eles vão continuar na mesma vida de impiedade que eles levam desde a juventude. E você vê que eles não estão transformados. Olha o que eles fizeram, ó. Estamos praticamente no final da história de José, hein? José e seus irmãos. Mas veja como os irmãos de José ainda não estão transformados. Estou em Gênesis capítulo 50, versículo 16. Portanto, enviaram a José dizendo: teu pai mandou antes da sua morte, dizendo: assim direis a José, perdoa, rogo-te, a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Mentira! Mentira! O Jacó nunca falou isso. Eles estão mentindo. Foram até José e disseram: ó, o pai antes de morrer, a gente ouviu. O pai falou para você perdoar os teus irmãos. Todo mal que os teus irmãos te fizeram, o pai pediu isso. Jacó não pediu nada disso. Eles estão usando o nome de uma pessoa morta. Não tem respeito pela memória de um morto. Colocam palavra até na boca de um morto. O morto não pode mais falar. Eles colocam palavra na boca do pai morto. O pai morto não falou nada disso, não. Você vê que eles mentem. Uma pessoa que mente é transformada, hein? Eu não minto, amados. Não minto nunca, porque uma pessoa que mente, ela está andando na companhia da filha do diabo. Ela vai mentir cada vez mais
cada vez vai ficar mais íntima da filha do diabo, né? A pessoa começa a mentir, vai criando intimidade com a filha do diabo, daqui a pouco está namorando com a filha do diabo, daqui a pouco o diabo está dizendo, é meu genro. A pessoa mente tanto que já casou com a filha do diabo. A pessoa não pode mentir nunca, amados. Em cima da mentira ninguém constrói nada. Ninguém pode se dar bem em cima da mentira. Só a verdade liberta, Jesus disse. A mentira não traz livramento para ninguém, não. Pelo contrário, aprisiona mais. Mas você vê que eles usam aqui o nome do Jacó, dizendo para José, o pai falou isso. Perdoa o pecado dos teus irmãos e o mal que te fizeram. E eles continuam dizendo assim, ó, o que melhora um pouquinho para o lado deles é agora. Ó. Vê o que está escrito em seguida. Agora, pois, rogamos-te que perdoes a transgressão dos servos do Deus de teu pai. Perdoe. Perdoe a transgressão dos servos do Deus de teu pai. Estão dizendo, nós somos servos de Deus. Perdoa a gente. Perdoa a nossa transgressão. Ou seja, começaram com uma mentira, mas agora estão pedindo perdão. Mostra que ainda eles não têm um lábio puro, né? Da mesma fonte está jorrando água doce e água amarga. Do mesmo vaso está saindo a verdade e a mentira. Não pode, tem que ser uma coisa só. Mas de qualquer maneira, isso é ponto para eles. Eles estão pedindo perdão agora para José. Perdoa a transgressão dos servos do Deus de teu pai. E José chorou quando eles lhe falavam. Tiveram a humildade, pelo menos, de chegar e pedir perdão. Tem gente que não pede perdão nunca, né? Tem tanto orgulho e não pede perdão nunca. Está mentindo, está enganando, está fazendo coisas erradas, não se arrepende, não pede perdão, não se humilha, não volta atrás. Quer continuar no erro. Deus apertou os irmãos de José de uma tal maneira que finalmente eles pedem perdão pelo mal que fizeram. Agora eles estão pedindo perdão de livre e espontânea vontade? Não, é porque José é poderoso. Eles estão com medo do José. Eles estão apavorados. Existe uma pressão ali. A vida de José é um arquétipo da vida de Cristo. Há muitas semelhanças. Por exemplo, Jesus foi vendido por 30 moedas de prata. José foi vendido por 20 moedas de prata. O melhor amigo, a quem Jesus chamava de irmão, fez essa traição e o vendeu. Todos os discípulos o abandonaram. Eram 11, 12, Judas depois se mata, não é? Mas José também tinha 11 irmãos e foram eles que fizeram essa traição com ele. Ele foi vendido, traído pelos próprios irmãos. José foi levado como escravo para o Egito. Jesus se fez escravo neste mundo, se fez servo neste mundo. Jesus foi preso, José também foi preso. José foi acusado falsamente, Jesus também foi acusado falsamente. José foi condenado sem julgamento, Jesus teve 7 falsos tribunais, porque a sentença já estava lavrada, ele é culpado. Não é? Então há muitas semelhanças entre a vida de Jesus e a vida de José. E o caráter de José é uma mostra do caráter de Cristo. E Jesus vai descender de José. Então, José, ele é uma espécie de Cristo no Antigo Testamento, uma figura de Cristo no Antigo Testamento. Então, aqui estão pedindo perdão para José, porque estão com medo do poder que ele tem. Hoje, por que a gente pede perdão a Deus, amados? Por causa do poder que Jesus tem. A gente tem medo, a gente tem temor do poder que Jesus tem. O poder de julgar os vivos e os mortos. O poder de salvar ou não. Então hoje nós nos arrependemos dos nossos pecados, porque eu principalmente respondo pelo meu caso. Por que eu não peco? Porque eu tenho medo. Eu morro de medo. Não quero pecar, não.
Eu quero servir a Deus, porque Deus não gosta de pecado. Tenho temor de Deus. Eu respondo por mim. Por que eu voltei para Jesus? Eu nasci num lar cristão, mas criança ainda deixei de ir na igreja. Adolescente deixei de ir na igreja. Por que eu voltei um dia? De medo. Medo de que Jesus voltasse e eu estivesse naquela situação. Como é que a gente serve a Deus? Por causa do temor. Por que os irmãos de José estão agora pedindo perdão? Por causa do temor que eles têm. Então, versículo 18. Estou agora no versículo 18. Vamos acompanhar. Depois vieram também seus irmãos e prostraram-se diante dele e disseram: eis-nos aqui por teus servos. Peguem uma caneta e passem um traço aí, amados. Nesse versículo 18, circule o versículo inteiro e escreva do lado: cumpriu o sonho. Escreve aí do lado: cumpriu o sonho. Eles não estão se dobrando na frente do vice-faraó. Eles estão se dobrando na frente de José. Eles estão se prostrando na frente de José. Eles sabem que é José. Cumpriu o sonho. Eu vou profetizar isso na tua vida, meu querido e minha querida. Deus tem sonhado sonhos para você. Deus tem planos para você. Quero que você tome posse disso. Não são sonhos teus. São sonhos de Deus para você. O inferno já se levantou contra a tua vida. Levantou acusadores, levantou inimigos, levantou traidores. Mas não adianta, pode se levantar o mundo inteiro contra a tua vida, mas o sonho de Deus vai se cumprir com você. Porque não é teu sonho, é sonho de Deus para você. E Deus, quando Ele sonha para a gente, Ele cuida para que aquele sonho se realize. Hoje você não está entendendo muitas coisas que aconteceram ou até estão acontecendo na tua vida. Mas espere em Deus. Confia no Senhor. Não blasfeme, não murmure, fique firme. Porque Deus está cuidando de todos os detalhes. Logo você vai ver a glória de Deus na tua vida. Mas você precisa ter o milagre de Manassés. Deus tem que apagar da tua memória todo o teu passado de sofrimento. A gente não pode ter ódio das pessoas que nos fizeram mal. A gente não pode devolver mal com mal por causa do mal. Nós temos que mudar o nosso caráter. O nosso caráter tem que ser um caráter semelhante ao caráter de Cristo. Porque José tinha um caráter semelhante ao caráter de Cristo. Tem que mudar a maneira de pensar. Não é mais olho por olho, não. Agora a gente perdoa aqueles que nos maltratam e perseguem. A gente ora e bendiz aqueles que nos maldizem e falam mal de nós. Nós não somos como nós éramos. Tem que haver essa mudança. Veja aqui, então retornando para o versículo 18. Eles se prostraram diante dele. Cumpriu-se o sonho de Deus. Eis-nos aqui por teus servos. Mas quando José tinha 17 anos... eles falaram: nunca nos dobraremos diante de ti. Estão dobrando os joelhos. Ninguém está com um chicote atrás, uma chibata. Ajoelha, ajoelha. Não, eles estão ajoelhando. E estão dizendo: somos teus servos. Cumpriu-se o sonho de Deus. Demorou, né? Demorou muito, amados. Demorou muito. José tem aqui 37 anos agora. Demorou muito, amados. Demorou bastante. Ele está com 35 ou 37 anos, mais ou menos por aí. Olha o que José diz para eles, versículo 19. E José lhes disse: não temais, porque porventura estou eu em lugar de Deus? Queridos, um judeu só dobra o joelho diante de Deus. Um judeu não dobra joelhos diante de ídolos nem diante de homens. Um dos problemas que Roma tinha na Palestina era fazer os judeus dobrarem os joelhos, porque eles não dobravam, eles morriam e não dobravam. Se eles estão dobrando os joelhos diante de José, é porque eles reconhecem que Deus está na vida de José. Amém? Mas José diz: eu não sou Deus. Mas Deus está na vida de José.
Os judeus se recusaram a se prostrar diante de Jesus Cristo. Mas quando Jesus Cristo voltar, na sua volta visível, não na primeira parte em oculto, quando ele vier na sua volta visível, está escrito que diante dele todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Por que irão dobrar os joelhos diante de Jesus? Porque Ele é Deus. Vamos ver uma outra coisa aqui, retornando para o livro de Gênesis. Acompanhe comigo. Versículo 20. Aqui você vai ver que José realmente recebeu o milagre de Manassés. Por isso que ele pôs no filho dele o nome de Manassés. Aqui está a prova, escute. Ele fala para os irmãos dele: vós bem intentastes mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar em vida a um povo grande. Agora, pois, não temais, eu vos sustentarei a vós e a vossos meninos. Assim os consolou e falou segundo o coração deles. Vamos dar uma salva de palmas para Jesus. Você vê que José é um homem limpo de coração. E José, mais ainda, além de dizer: não tenho medo, não vou fazer mal nenhum para vocês, ele ainda diz: eu vou sustentar vocês e também os vossos meninos, também os vossos filhos. Vou sustentar vocês. E ele diz: vocês fizeram mal para mim? Fizeram. Mas Deus transformou em bem. Fizeram mal para você? Nenhum deles vai cantar vitória, porque o mal que fizeram contra você, Deus já está transformando em coisa boa. Deus já está transformando em bem. Os teus inimigos vão reconhecer: eles tentaram te derrubar, mas Deus te exaltou, porque você é fiel ao Senhor. Eles vão ter que reconhecer que Deus está na tua vida. E quando eles reconhecerem que Deus é contigo, qual vai ser tua atitude? Atitude de quem recebeu o milagre de Manassés. Olha o que José faz ainda. Ele consola os irmãos. Ele diz: não tenham medo, eu tomo conta de vocês, eu cuido de vocês. Ele consola os irmãos. Não chorem não, tem um lá chorando: desculpa, José, foi mal, né? Te jogamos na cova, foi mal, te vendemos de escravo. Não, isso foi para a conservação da vida que isso aconteceu. Deus já sabia que ia haver essa fome no mundo. E Deus sabia que vocês precisariam vir para cá para buscar alimento. Então eu vim na frente, Deus me mandou na frente para me tornar o segundo homem mais poderoso do Egito. Ele fica consolando os irmãos. Deus sempre esteve no controle. Mas eu vou dizer uma coisa para você. José fala isso para consolar os irmãos. Mas na verdade Deus fez vir todo aquele mal na terra. Tudo que aconteceu na terra foi por causa de uma única pessoa, foi por causa de José. Para levar os irmãos dele ao arrependimento e para fazer com que o José visse realizado na vida dele o sonho de Deus. Deus moveu a história da humanidade por causa de um único homem. Porque o que é mais fácil para Deus? Fazer vir fome sobre a terra ou fazer uma terra prosperar? Para Deus tanto faz. O que é mais fácil para Deus? Deus pode qualquer coisa. Deus não precisa, está vindo uma crise no mundo. Deixa eu fazer os irmãos de José venderem ele como escravo, para ele depois eu fazer ele se tornar o segundo homem mais importante, para ele ter alimento para a família dele, para os israelitas. Deus, se quiser, ele faz acabar a fome. Faz ou não faz? Deus tem controle sobre o céu, sobre a terra, sobre a semente, sobre a lavoura, sobre os animais. Não é que, olha, está vindo uma crise sobre o mundo, então Deus falando: poxa, eu não tenho o que fazer com essa crise, deixa eu mandar o José lá na frente,
Vou controlar tudo para quando ele ser poderoso, ele alimentar os irmãos dele. Nada disso. Eu digo a você que Deus fez vir sobre o mundo tudo o que aconteceu por causa de um único homem, por causa de José. E Deus, por tua causa também, ele é capaz de mover o céu e a terra para fazer dar certo na tua vida o sonho que ele tem por você. Amém? Tudo depende de você colocar a tua vida no altar de Deus e ter o caráter de José. Caráter perdoador, não caráter vingativo. Caráter de um homem de Deus, caráter de uma mulher de Deus. Eu diria até o caráter de Cristo, não é? Olha como que Jesus pregava e como ele vivia, e que era uma prática realmente. Vamos no Evangelho de Mateus, capítulo 5. Vamos ler a partir do versículo 38. Esse é o caráter de José, o caráter de Cristo, e é o caráter que você tem que ter. Mateus capítulo 5, a partir do versículo 38. Ouvistes que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo, que não resistais ao mal, mas se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. E ao que quiser pleitear contigo e tirar-te a vestimenta, larga-lhe também a capa. E se qualquer te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pedir e não te desvies daquele que quiser que lhe emprestes. Ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos. Bendizei os que vos maldizem. Fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do Pai que está nos céus, porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a sua desça sobre justos e sobre injustos. Pois, se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos, os mundanos, também o mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Caráter de Cristo. Ser perfeito como Cristo, ou pelo menos se esforçar para agir como Ele age. Vamos na carta aos Romanos, capítulo 12, versículo 19. Aos Romanos, capítulo 12, versículo 19. Está escrito assim: não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Amém? O caráter de Cristo é este: vencer o mal fazendo bem, não retribuindo o mal por mal. Foi isso que José fez. Vamos retornar para Gênesis capítulo 50, eu estou terminando a mensagem. Vamos retornar. Versículo 20. Vós bem intentastes mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. Amém? Então alguém faz mal para você. O que a palavra está mandando? Retorna o bem para ela. Quando você retorna o bem para ela, Deus faz o mal virar bem para você. Amém? É assim que funciona. É assim que Deus te abençoa. Por que José viveu todo esse milagre? Porque a vida dele o tempo todo estava nas mãos de Deus. Porque o tempo todo José tinha um coração limpo. Ele recebeu de Deus o milagre de Manassés. Eu vou pedir para toda a igreja se colocar de pé agora. Primeira coisa que nós temos que fazer para ser igual a Cristo, preste atenção. Porque às vezes alguém quer se esforçar para ser igual a Cristo e se esquece do primeiro passo. O primeiro passo para alguém se tornar igual a Cristo é entregar a vida para Jesus.
é receber Jesus. Porque lá no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, está escrito assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então, quando você recebe Jesus, quando você vem para frente e entrega a vida para Jesus, você recebe na mesma hora um poder que vem do alto, um poder sobrenatural que te torna semelhante a Ele. Esse é o primeiro passo para alguém ficar parecido com Jesus. Primeiro passo, receber Jesus como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Mas a todos, é para todos, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então a pessoa se torna também filha de Deus. A pessoa entrega a vida para Jesus, vem sobre ela um poder, se torna filha de Deus. Esse é o primeiro passo. Jesus é o Filho de Deus, eu também quero ser filho de Deus. Como é que eu me torno filho de Deus? Recebendo Jesus, o Filho de Deus. Então, não é retórica, nem argumentação para tentar fazer você mudar de religião. Se você quer ser filho de Deus, você tem que receber o Filho de Deus. Quando você recebe o Filho de Deus, você recebe poder para se tornar igual ao Filho de Deus. Esse é o primeiro ponto. Então, nesse momento, eu vou fazer esse convite agora. Olhem todos para mim, por favor, porque esse é o primeiro ponto. Se eu recebo Jesus, o Filho de Deus, eu me torno também filho de Deus. É uma transformação, é um poder que vem sobre mim. A palavra está dizendo isso. É um poder que vem sobre mim e eu deixo de ser criatura de Deus, eu deixo de ser um publicano, eu deixo de ser um mundano, eu deixo de ser uma pessoa do mundo para me tornar filho de Deus. Eu sou gerado nesta hora não pela carne, nem pelo sangue, mas pelo Espírito de Deus. A palavra inclusive complementa isso. Os quais nasceram não da vontade da carne, nem da vontade do sangue, mas do Espírito. Quer dizer que é um novo nascimento que acontece com a pessoa. É um nascimento espiritual. Você recebe o Filho de Deus e vem sobre você um poder que te transforma também em filho de Deus. Então esse é o momento da tua transformação. Aí depois vem o caráter de Cristo. Aí para você ter o caráter de Cristo, você tem que aprender o que Ele ensinou. E é o que nós estamos fazendo hoje aqui, estamos aprendendo. Mas a primeira coisa que Deus quer fazer na tua vida é isso. Deixar você, pelo menos parecido com o Filho de Deus. Aí a cada dia da sua vida você vai ficar mais parecido com Ele. A cada dia que você viver e aprender, você vai se tornar cada vez mais semelhante a Cristo. Cada pessoa que existe no mundo foi criada à imagem e semelhança de Deus. Mas você só se torna semelhante a Cristo se você recebê-lo como teu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Então eu vou fazer um convite agora, meu querido, minha querida, você que está aqui comigo, você tem que entregar a vida para Jesus. Na verdade, a gente não aceita Jesus. Porque quem somos nós para dizer aceito ou não aceito? Imagina, Jesus não precisa ser aceito por ninguém. Queira ou não queira, Ele é o Filho de Deus. Queira ou não queira, Ele é o único Salvador. Queira ou não queira, Ele é o único Senhor. E vai continuar sendo independente da pessoa aceitá-lo ou não. Ele não precisa ser aceito por ninguém. Nós é que temos que recebê-lo. Porque Ele já foi dado por nós. Nós é que temos que recebê-lo. E quando você diz, eu quero receber Jesus, quando você diz isso, eu quero recebê-lo, então você recebe com Ele o poder para se tornar filho de Deus. Então pergunto aqui nesta igreja, quem ouviu a mensagem, quem entendeu a mensagem e quer receber do alto o poder para se tornar filho de Deus? Quem aqui quer receber o Senhor Jesus como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador? Quem quer, erga a mão direita assim bem alto, todos que querem. Olha que maravilha, hein? Que maravilha! Todos que ergueram as mãos, vem aqui na frente para receber.
receber o Filho de Deus. Sai do teu lugar. Olha quanta gente. Oh, bênção. Parabéns. Sabe o que acontece? Quando você se torna filho de Deus, nós nos tornamos irmãos. Aí nós somos irmãos. Isso, venha. Deixa eu cumprimentar aqui. Quem que eu não cumprimentei ainda? Olha quanta gente. Glória a Deus. Parabéns, viu? Glória a Deus. Glória a Deus. Estou muito feliz por você. Agora eu quero chamar aqui na frente aquela pessoa que está manquejando e dando cada mancada, pastor, eu reconheço. Estou dando cada mancada, pastor. Estou manquejando no caminho. Alguns até acabam se desviando, né? Vai manquejando tanto, vai dando tanta mancada que uma hora sai do caminho. Mas a pessoa está aqui hoje, você está aqui hoje. E você diz, poxa, eu realmente, nunca mais eu quero contar uma mentira, eu quero que os meus lábios sejam puros. Nunca mais quero contar uma piada suja. Nunca mais quero falar um palavrão. Nunca mais eu quero desejar mal para qualquer pessoa. Eu quero mudar a minha oração. Eu quero fazer do jeito que Jesus ensinou. Eu quero agora orar por aqueles que me maltratam e perseguem. Eu quero bendizer os que me maldizem. Eu quero fazer bem aos que me odeiam. Eu quero que haja uma mudança na minha vida. Eu quero ficar firme com Jesus. Eu não quero estar dividido, eu não quero estar dividida. Eu quero ser uma pessoa firme com Jesus. Eu quero pedir perdão. Deixa eu dizer para você isso, preste atenção. Os irmãos de José chegaram diante dele, se prostraram e pediram perdão. Só que Jesus é maior do que José. Jesus é muito maior do que José. Então, qual o problema da gente chegar na frente de Jesus, dobrar os joelhos e pedir perdão? Já que não tem ninguém maior do que ele em todo o universo. Não é? Já que não tem ninguém maior do que Jesus. Já que nós dependemos dele para ser salvos. Já que dependemos dele para nos alimentar, assim como os irmãos de José foram alimentados por José, nós também dependemos de Jesus para recebermos não só o pão de cada dia, mas o pão da vida. Então qual o problema da gente se humilhar diante dele? Já que ele é o maior nome que existe em cima no céu, na terra e até debaixo da terra. Qual o problema da gente chegar diante dele? Senhor, eu pequei, me perdoa, me transforma, me corrige. Você que está afastada, ouve o meu conselho. Você que está sem igreja, volta logo para Jesus, porque Jesus está voltando. Você tem que voltar antes para Jesus. Voltar antes que ele volte. Tem que voltar antes para ele. Porque se ele voltar e você ainda não voltou para ele, você vai ficar na grande tribulação. E você não vai se arrepender de servir o Senhor Jesus. Porque você vai ver que vale a pena. Quer vir aqui na frente, orar, se humilhar, pedir perdão? Fica à vontade, sai do teu lugar, vem aqui para frente também. Todos que estão sentindo desejo no coração, vem para cá. A palavra diz que aquele que se humilha será exaltado. Quando você se humilha diante de Deus, então Deus se exalta. José viveu uma vida na presença do Senhor e por isso foi abençoada. Vamos dar uma grande salva de palmas para o nome do Senhor Jesus. E se tem mais alguém que quer aproveitar e vir para frente, aproveite e vem. Enquanto eu falo com essa pessoa que está ouvindo pela rádio, você que está ouvindo pela internet, quer entregar a vida para Jesus, quer voltar para Jesus, se ajoelhe ao lado do teu rádio, se ajoelhe ao lado do teu computador. E você que está dirigindo, não precisa parar o veículo não, quer entregar a vida para Jesus, coloque a mão direita sobre o teu coração, porque nós vamos orar. E eu vou pedir para cada pessoa que está comigo aqui na frente, para dobrar os joelhos também. Os irmãos de José se prostraram diante dele, só que nós estamos nos prostrando diante de Jesus, amém? E Jesus é aquele que tem poder para perdoar os teus pecados. E ele mesmo diz, dos teus pecados eu não me lembrarei mais. Ele mesmo apaga da memória dele todo o teu passado de pecados.
mas tem que pedir perdão de verdade. Amém? Então, com a mão direita colocada sobre o teu coração, ore assim comigo: meu Deus e meu Pai. Isso, diga com fé: meu Deus e meu Pai, a minha vida está no teu altar. E eu dobro os meus joelhos, porque eu reconheço a tua autoridade e que só o Senhor é Deus. Só o Senhor tem poder para salvar. E eu suplico, eu imploro, perdoa, Senhor, as minhas transgressões, apaga, Senhor, as minhas iniquidades, e apague também da tua memória os meus pecados. Me purifica, Senhor, de uma tal maneira que nem eu mesmo me lembre mais dos meus pecados, porque eu creio no poder purificador do sangue santo que o Senhor verteu na cruz do Calvário. Meu Pai bendito, confirma agora, escreve agora o meu nome no teu santo livro e me faz crescer nesta vida de tal maneira que através de mim o teu nome seja glorificado. Me faz, Senhor, esquecer do meu passado e dos meus pecados e me faz viver a partir de agora a tua glória. Eu quero, meu Deus, ser uma bênção aqui na terra, uma bênção para minha casa, para minha família, para minha parentela, para os meus vizinhos, para os meus amigos, e uma bênção até para os meus inimigos. Eu quero, meu Deus, ser um instrumento que o Senhor vai usar para abençoar cada pessoa que estiver à minha volta, em nome de Jesus, o meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, para todo sempre. Amém. Você acabou de ouvir uma inédita mensagem de paz e vida, ministrada pelo pastor Joanribe Palharim. Acompanhe diariamente neste mesmo horário, ministrações que irão mudar a história da sua vida, num oferecimento dos Pregadores do Telhado. Saiba mais sobre este compromisso. Acesse pregadoresdotelhado.org.br.